Boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso momento com Jesus. Boa tarde aos internautas. Está vindo hoje alguém pela primeira vez? Levanta o dedinho. Lá atrás. Seja bem-vinda e sejam todos bem-vindos que estão sempre presentes aqui, tá bom? Então, nós vamos convidar a Vanusa para fazer a nossa leitura preparatória da reunião de hoje. A nossa leitura de hoje é do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a leitura número 65. Não te enganes. Olhais para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia em si mesmo, que é do Cristo, pense outra vez consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muita vez, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E, em tais circunstâncias, costumamos esquecer, impensadamente, que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz. Mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbe-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas, voltando o clarão infinito da verdade, com a renovação da morte física, verificamos, ao sol da vida espiritual, que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no seu lugar, que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes da nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quando prejudique a nossa paz íntima e estendamos os braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões do juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras e, compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo.
Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Obrigado, Vanusa. Agora nós vamos fazer a nossa prece inicial, abrindo os nossos corações para essa misericórdia e bondade divina que permeia aqui este momento de luz, de cura, de tranquilidade e de tudo aquilo que viemos buscar nesta casa de Jesus. Com a presença também que agradecemos da espiritualidade amiga que está ao nosso redor, já cuidando de todos nós, e que possamos sentir, confiar realmente que estamos aqui para receberem duplamente aquilo que viemos buscar e emitir para os nossos familiares, para os nossos amigos necessitados que estão doentes de todas as formas. Vamos envolver também, ajudar a potencializar, junto com a espiritualidade, essa energia de equilíbrio e harmonia para a nossa terra. Vamos emitir luz para a nossa psicosfera, para que possamos iluminar a psicosfera da terra, para ajudar também a espiritualidade a ajudar-nos cada vez mais. E assim, com essa emissão e compreensão da bondade divina e misericórdia, vamos dar aqui nesse momento a continuação da nossa reunião, da nossa cura, através das reflexões, da qual eu vou convidar o Marcelo Cunha, que ele vai falar sobre caridade, um remédio para a alma. O momento é seu, Marcelo. Seja bem-vindo. Boa tarde, companheiros, companheiras de caminhada espírita. Emmanuel, na lição 110 de Vinha de Luz, nos remete a uma fala de João, em que ele nos diz: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Quando estamos recolhidos em nosso cantinho, muitas vezes nos deparamos com as nossas mais profundas necessidades, aquelas a que entregamos o nosso maior valor e almejamos resolvê-las, satisfazê-las o mais breve possível, porque, independente de rótulos religiosos, que são construções humanas, nós temos a convicção de que o que mais todos nós queremos na nossa vida é sermos felizes. Alcançarmos um estado de felicidade que nos torne de uma autossuficiência tamanha a olharmos para o outro de forma altaneira, nos sentindo plenos, e aí sim capazes de atender a alguém. E nesse mundo que caminha a sua transição planetária, nessa busca incessante dessa felicidade,
muitas e muitas vezes, nos lançamos em desequilíbrios emocionais e psíquicos decorrentes das nossas próprias atitudes mentais, desses movimentos emocionais egoísticos e orgulhosos, de que somos ainda invadidos na nossa permanente busca da evolução. E nos deparamos, então, com um mundo cada vez mais individualista, em que as pessoas carregam consigo milhões de amigos nas redes sociais, mas mal conseguem ser amigo de alguém, quanto mais ter algum consigo naquela concepção mais genuína da palavra amizade, que transubstancia a proposta amorosa de Jesus, cuidar do outro. Em que os processos depressivos e a ansiedade nos toma de assombro cada vez mais nessa luta pela sobrevivência no século XXI. Mas houve uma época em que um homem caminhava na estrada, foi vítima de um assalto, todos os seus pertences foram levados, bateram nele e o deixaram muito ferido. Passou primeiro um doutor da lei, um fariseu, olhou de longe, ficou preocupado com a sua segurança e seguiu o caminho. Passado um pouco mais, chega um sacerdote, que até olha para aquele homem, se apieda dele, mas segue o caminho também. E, por fim, chega um samaritano, se apieda do homem, vai até ele, o acolhe, o recolhe, o leva para a estalagem mais próxima, o entrega ao estalajadeiro, deixa um valor pago por antecedência para todas as despesas necessárias, com a promessa de um ajuste final em seu regresso. E quando Jesus nos traz essa parábola, vivia ele um momento de mais um desafio, em que lhe perguntavam qual o maior mandamento. Ao contar essa parábola, ele trazia 3 exemplos daquela sociedade. O fariseu, doutor da lei, a casta mais considerada os justificados daquele tempo, que já não precisavam de provar mais nada a ninguém. O sacerdote, aquele que carregava a representação de Deus na terra, carregava então a verdade da lei mosaica, do caminho a ser seguido. E o samaritano, que se tratava de um povo desconsiderado, desrespeitado, considerado como uma subcivilização daquelas cercanias. E pergunta quem foi o mais próximo. Não houve saída, o samaritano. E lançam a ele a pergunta, mas qual é o maior mandamento? Amar ao teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Em uma proposta de síntese de toda a lei mosaica, porque, no mesmo tempo, ele diz, eu não vim
revogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. E o que somos nós nesse tempo em que buscamos cura nas nossas almas, cura das nossas dores, segurança, segurança com o outro, segurança pública, segurança privada, segurança emocional, na expectativa de um futuro que nos satisfaça. Quem somos nós? Qual é o caminho para que as nossas almas consigam encontrar essa pacificação, essa satisfação dos seus desejos, que todos os momentos, quando nos encontramos sozinhos em nossos quartos, aos olhos fechados, desejamos profundamente, e é do humano desejar. Quem somos nós? Qual é o esforço que fazemos para a conquista desse bem? E muitas vezes nós pensamos, mas eu faço de tudo, eu cumpro com os meus deveres. Mas vamos pensar um pouco. Conta a história que Santo Antônio, e nós não vamos falar de casamento, que Santo Antônio era um santo, na sua essência do ser. Um homem de tamanha caridade, de tamanho amor, de tamanha renúncia, que era reconhecido por todos como um santo. E chega um momento em que ele buscava, como todos nós, a sua autoiluminação, a sua depuração espiritual, e se recolhe em oração. E durante todo o tempo do seu recolhimento, quem se aproximava dele era o diabo. E o diabo lhe oferecia todas as mais variadas tentações para retirá-lo da condição de santo. Até que chega um momento em que o diabo olha para ele, desiste e diz: não tem jeito. Ele é realmente um santo. E quando o diabo vira as costas e começa a se afastar, Santo Antônio se ajoelha e diz: Senhor Jesus, eu agora sou um santo. O diabo leva um susto, olha para trás, um leve sorriso e diz: opa, agora eu tenho uma chance. O que essa parábola quer nos dizer? Muitas e muitas vezes, nós professamos palavras de amor, nós nos dispomos a serviços de benemerência, nós arregaçamos as mangas para o trabalho na seara do Mestre Jesus e atender ao próximo. No movimento chamado caridade, que significa satisfazer a necessidade do outro, oferecendo a ele o suprimento daquilo que ele mais precisa no momento. Da caridade que não pergunta muito, porque se perguntar muito, perde o tempo do serviço. Da caridade que transfere para o outro tudo aquilo que eu gostaria que fosse meu. Porque essa é a proposta do mandamento crístico. Da caridade que remonta a séculos, em que a coisificação do serviço fraterno se transforma na humanidade como a grande marca a definir
quem são os bons, quem são os maus. Da caridade material, que não deve ser desprezada, haja vista um mundo de desigualdades que convém às castas, mas que guarda consigo o risco da superficialidade. Da caridade, da entrega do pão, da roupa, do alimento, do dinheiro, do Pix, a qualquer alma, a qualquer leviano, a qualquer ser, qualquer um de nós, em que feita traz para eles uma impressão de cumprimento do dever e santificação. Mas, quando se anuncia à humanidade a terceira revelação, em que somos entregues a nós mesmos, em que a construção do amor transcende a essa relação de alto risco, de desconsideração do outro para a autoafirmação minha, num grau de superioridade ilusória, porque sou eu quem dá, sou eu quem entrego, sou eu quem faço. Somos chamados a entender que somos almas a caminho da evolução. Somos chamados a entender que cada movimento emocional, psico, espiritual nosso definirá a nossa realidade da alma, de cura, de satisfação, de bem-estar ou não. Em que o amor não é material, simplesmente. Em que amar ao próximo, de fato, não é entregar a camisa, ou a panela, ou a comida que eu gostaria de comer, pura e simplesmente. É muito mais do que isso. Em que a caridade agora se estabelece por um tripé. Por um tripé absolutamente íntimo. Porque com o Espiritismo, nós somos lançados às nossas intimidades, sem dependermos de absolutamente ninguém para vencermos todas as nossas montanhas e iniquidades. Somos lançados a trabalharmos a nossa própria vitória. Mas jamais nos esquecendo de que vencer é a mim mesmo, para me tornar um instrumento de amor e de serviço para o outro. E nós percebemos assim que nesse movimento nós vamos entender por que Jesus, antes de mais nada, disse amar a si mesmo. Amar a si mesmo na busca da sua reconstrução, na busca do seu suporte. Ou de uma expressão que eu ouço há pouco tempo e é tão bela, de ser gentil com você mesmo. Essa gentileza que te proporciona a capacidade de estar aberto ao outro. Diante de todos os desafios que a vida, a sua vida, a nossa vida, nos apresenta. Esse tripé, a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas, que se nos apresentam como a grande barreira. Porque viver essas três virtudes demanda vencermos as duas maiores chagas que carregamos todos nós: o egoísmo
e o orgulho. Em que Jesus, naquela parábola do samaritano, reclamava para nós caridade e humildade. Em que ser caridade é não ser visto, para que a mão esquerda não conheça o que fez a direita. Em que ser caridade é ser pobre de espírito, não na expressão chula que muitas vezes ouvimos na sociedade e achamos que xingamos o outro quando falamos assim, quando na verdade ser pobre de espírito é ser discreto, é ser pequeno, é trabalhar. Nessa benevolência que nós desejamos para todos nós, nesse olhar fraterno, nesse acolhimento em todas as nossas dores. A cada notícia que se nos apresenta à TV, os jornais, à internet, em que a dor humana, as misérias humanas são cada vez mais expostas, em que muitas vezes deixamos de acolher o caído da estrada, mas não nos esquecemos de acionar o nosso aparelho celular para o registro da imagem. E viralizarmos com a dor e o escárnio nas redes sociais para alcançarmos de outros doentes como nós a notoriedade, o reconhecimento, o aplauso. Nós esquecendo que caridade não passa pelo exibicionismo, de que recolher é apenas recolher, como fez o samaritano. A mesma benevolência que gostaríamos de receber quando sofremos nossas dores. Quantas vezes uma notícia dolorosa, uma perda de um ente querido, uma crise financeira na família, um momento de traição. Alguém que você considerava tanto te vira as costas. E nós queremos um colo. Quantas vezes, para deitarmos a nossa cabeça e chorarmos, para que tenham pena de nós, no bom sentido da palavra piedade, e nós possamos suspirar. Mas quantas vezes oferecemos isso? Ou quantas vezes nós somos indulgentes com as faltas alheias? Quantas vezes nós oferecemos a compreensão e a tolerância para os excessos do outro? Quantas vezes? Eu me lembro de uma história contada por Alberto Almeida, quando falava de relação de pais e filhos, em que o pai havia combinado com a filha o horário que ela voltaria de uma balada, porque estabelecera-se uma relação de confiança com ela e combinaram que ela voltaria às 1h30 da manhã. Fecharam nesse horário. Deu 1h30, nada. Deu 2, nada. Deu 2h30 da manhã, nada. E ele já começou a ficar preocupado, a entrar em desespero, e começou a acionar todos os canais para descobrir onde é que estava aquela filha. E ela chega ali pelas 3, mais ou menos, felicíssima, e ele pergunta, onde você estava? Aí ela falou, ô pai, é que eu estava no... O encontro estava tão bom que eu acabei ficando mais um pouquinho. Sim, mas nós tínhamos combinado 1h30 da manhã.
Nós não combinamos? Sim, combinamos, pai, mas estava tão bom. E aí ele disse para ela: minha filha, para você ser feliz, eu não preciso morrer. Essa caridade que estabelece o rompimento do egoísmo. Em que muitas vezes a nossa preferência em determinada situação vai falar mais alto, mas que poderá surtir um menor impacto na vida do outro se os acordos forem fixados, se os avisos prévios forem feitos, mas ainda assim, quando aquele que rompe o acordo não lhe dá nenhuma satisfação, a sua compreensão para com ele, porque acima do acordo, acima da cobrança, acima dessas obrigações contrapostas, existirá sempre a primazia do amor. E aquele pai e aquela filha se abraçaram e foram descansar. Essa é a proposta da indulgência. Em que ser caridade com os inimigos, com aqueles que nos agridem, talvez seja o nosso silêncio, suportando às vezes aquela vindita que nos fere profundamente, que nos agride, mas que não encontrará solução alguma em nosso revide, em nosso movimento contrário, para termos razão. Porque ser indulgente muitas e muitas vezes demandará não ter razão, mas ter paz, mas ter amor e por isso ter saúde. E ser reconhecido não como seu objetivo, mas é uma ação de consequência, não com licença da expressão, como o trouxa do grupo, mas sim como aquele que pacifica, como aquele que acolhe, que concilia as demandas de tantos e tantos nós, especialmente quando estamos falando em trabalho em grupo. Porque as nossas vontades continuam as mesmas, o nosso egoísmo e o nosso orgulho permanecem. E chegamos ao perdão das ofensas. Em que perdoar não significa esquecer nada, porque não esquecemos de absolutamente nada. Tudo está registrado. Em que perdoar é não sofrer mais com o mal que um dia te fizeram. Absolver-se da ofensa. Porque se perguntarmos a nós mesmos, nós ficamos ofendidos, nós ficamos magoados, nós ficamos tristes com a ação de alguém. Então, é um movimento de primeira pessoa, é nosso. E quanto mais trabalharmos essa destreza de não nos ofendermos, magoarmos, entristecermos com o que os outros fazem, falam, pensam e desenvolvem, mais branda, mais leve será a nossa alma, a nossa vida. E essas dores que nos carregam, que muitas vezes chegamos à idade em que estou, já às portas da terceira idade, muitos de nós apavorados com o medo da solidão, com o medo de ficar sem ninguém, com o medo do futuro, com o medo quem vai cuidar de mim, ao passo que, na verdade, quanto mais perdoarmos primeiro a nós mesmos, porque erramos, somos imperfeitos, e ao outro na medida em que também nos oferecemos, mais amigos virão
Sejam encarnados ou desencarnados, porque essa simbiose energética ela acontecerá com os seus afins. Não é uma questão de sortilégio, de sorte, não é. É afinidade fluídica. Seja encarnado ou desencarnado, estarão com você aqueles que se alinham. E carregará você a missão de oferecer a ele o seu melhor, o seu samaritano, em que você não será bem considerado, muitas vezes, não será respeitado, em que você, muitas vezes, não será reconhecido. E assim, conseguiremos prevenir, inclusive, processos obsessivos, em que, despojados dos nossos excessos, conseguimos nos afinizar com boas vibrações. E nos lembramos, então, do Cristo, quando ele dizia: todas as vezes que fores agasalhar alguém, visitar um preso, visitar um enfermo, abraçar um desvalido, alimentar um faminto, é a mim que você fez. E aí, todos nós agora, arvorados, vamos fazer caridade. Mas qual é a caridade que nós vamos fazer? Vamos organizar uma campanha. Vamos agasalhar os que sofrem nas ruas pelos frios. Vamos alimentar os sedentos de fome. Vamos. Mas qual é o movimento que te imola? Qual é o movimento que te lança para aquele outro movimento externo? Porque caridade não é mais situada nos movimentos exteriores, mas ela é íntima, ela é profunda. Como na carta de Paulo, em que se pode fazer tudo pelo outro, mas se não houver caridade, de nada me adiantará. E aí eu me recordo de uma outra passagem no antigo leprosário de Cariacica, em que uma casa da qual nós participávamos, na década de 90, desenvolvia campanha para atender as famílias e os moradores do leprosário. E chegávamos lá com sacos de roupas, sabonetes, meias e atendimento. E íamos de casas em casas, de quartos em quartos e pelas enfermarias, entregando os donativos. E um grupo onde eu estava viu que uma senhora numa varanda chorava muito com roupas na mão. E aí nós ficamos intrigados, nos aproximamos e perguntamos o que houve. Ela falou: a dona passou aqui, não deixou eu olhar as roupas, pegou essas aqui, jogou em cima de mim e foi embora. Essa roupa nem dá em mim. E aí, nosso grupo olhou um para o outro, abrimos o saco. E o pessoal falou com ela: não precisa chorar, não. Aqui, ó, vamos olhar aqui. Um sorriso imenso se abriu. Ela pegava as peças de roupa usadas no saco, colocava na frente e falava: tá bonito? Parecia que estava na loja, no provador, de frente ao espelho, escolhendo aquela roupa. E aí nós nos perguntamos: quem gosta de comprar roupa? Não é uma delícia quando você vai lá? Pois bem, ela fez a compra dela. E aí, onde houve caridade? A roupa era caridade? Não. Era o olhar. Era a benevolência. Era a indulgência com aquela irmã que cometeu um deslize, como nós também cometemos, e o perdão.
para com a mágoa causada, porque com aquele sorriso brotando, tudo se dissipou. E o que aconteceu? Saímos daquela casa realizados. Porque percebemos que os movimentos de caridade, em que as ações exteriores não são puramente elas, em que todos esses movimentos haverão de estar imantados com o amor que você carrega no seu coração, em que o movimento externo é apenas uma exteriorização do que você é, do que você oferece, do que você quer para você mesmo. Em que um bom dia, com um sorriso aberto, numa terra como a nossa, em que a gente tem medo de responder aos outros na rua, em que achamos até que as pessoas são loucas, que não nos conhecem e sorriem para nós na rua, acham que a pessoa é doida, em que esses movimentos dos mais singelos, na entrega de um prato como se fosse para você, no abraço que acolhe do jeitinho que você gostaria de ter, poderá salvar uma vida. E com a garantia de que aquele movimento, aquela energia, aquele amor que você entrega, frutificará ainda mais dentro de você, porque o amor é o sentimento em que você mais dá e mais ganha. Ele não para de brotar. Caridade, então, é ser o samaritano. É agir em silêncio, sem personalismos, sem verdades, porque Kardec, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, já nos traz a informação. Não é a verdade quem nos salva. E é tão interessante que essa pergunta veio no nosso culto do Evangelho no Lar de hoje, pelo meu filho. Ele perguntava se Deus perdoava aqueles que não são espíritas e pensam diferente. Não. Ninguém tem a verdade absoluta nenhuma. Cada qual tem a sua fé. Mas a única verdade é o amor. E se o amor floresce nos seus movimentos, nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus pensamentos, você não precisará se preocupar com transição planetária, com qual verdade vai valer, porque é a caridade que você faz que te salva. E a sua alma rejuvenesce. Porque quem já fez sabe que quando a gente termina, o próprio passe na sala, quando a gente termina, é uma satisfação interna de muita gratidão. É a certeza de que jamais estaremos sós. É a certeza de que essa caridade essencial no capítulo de Emmanuel é a que nos interessa, em que estar no mandamento é cumpri-lo, o mandamento do amor, do serviço ao próximo, da seara de Jesus. É fácil? Não, é muito difícil, porque estarmos em céu e inferno é um estalar de dedos nas nossas oscilações emocionais e egoísticas. Mas o amor sempre estará conosco, sempre em nós, nos impulsionando a servir. Lembrando de Chico Xavier, em que na minha casa espírita, quando alguém cuspir no chão, eu limpo. Em que eu não sou dono de nada, eu sou apenas um trabalhador. E eu também digo que eu não sou dono do tempo, porque o relógio já está quase acabando, eu tenho tanta coisa para falar. Em que a gente chega aqui apavorado, com medo de que não vai falar nada. Comete o egoísmo, o orgulho de achar que estará aqui sozinho no púlpito e nunca estamos sós. Em que as nossas emoções são entregues ao outro, não para causar nele piedade barata de mim, mas sim para emocioná-lo comigo e trazê-lo comigo a essa vibração. E nós todos juntos
transformarmos o mundo dos outros, não, o mundo nosso. Porque a transição planetária é dentro de você, não é no planeta. O planeta muda a partir de nós. Somos nós que movimentamos tudo isso. E ninguém estará livre desse trabalho. Ninguém está garantido em nada. E muitos pensam, por exemplo, que não deveriam ir aos lugares onde há muita dor, como hospitais, presídios e lugares de sofrimento, porque acreditam que lá estarão espíritos trevosos, onde se alimentam das dores humanas, esperando desencarnes, insuflando pessoas ao ódio. E uma vez perguntaram ao Chico o que ele via nesses lugares onde ele visitava. Ele falava, não, eu não vejo nenhum deles, porque eles já conseguiram o que queriam. Eu vejo muitas mães, muitas irmãs, muitos irmãos emocionados pelo fato de eu haver estado lá e rezando. E rezam por mim, e eu saio de lá transformado. É o movimento do amor, que não torna garantia para ninguém, que não dá destaque para ninguém, como o próprio Cristo não foi. E aí, já encerrando, lembramos de uma história de Francisco de Assis. Francisco de Assis era um santo. Um homem que, na busca da sua autoiluminação, despojou-se de todos os bens terrenos, o chamado voto de pobreza. E havia ouvido do Cristo o pedido, Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele achava que era a igrejinha da cidade onde vivia. E reconstruiu, mas depois ele percebeu que era muito mais do que isso. Era o serviço do Cristo. Segue na sua trajetória com os seus seguidores. E ao envelhecer, começa a perceber que esses seguidores começavam a se desviar dos objetivos, da proposta salvadora, e se entristece. Se lembra de Clara, vai visitá-la no convento. Clara olha para ele e já logo percebe a tristeza que o tomava. E ela falou, Pai Francisco, por que o senhor está assim? Por que o senhor ainda fica assim? Ah, porque os rapazes e tal, o pessoal. Aí ela fala, esse é o seu problema, Pai Francisco. Você não pratica o desapego das coisas materiais. E aí os seguidores de Francisco de Assis tomaram um susto. Como é que pode ele não praticar o desapego se ele largou tudo para trás? Até o Francisco de Assis se assustou. Ela fala para ele, sim, falta você desapegar de mais um elemento material para Jesus. A missão não é sua, é do Cristo. Você não é dono de nada, é o Cristo. Então faça a sua parte, cumpra o seu papel e deixe que os outros sigam. Ele sorri e diz para ela, você tem razão. Muitas e muitas vezes no nosso trabalho de caridade, a gente voltará sempre àquela questão. É desse jeito que é o certo. E não ouvimos o outro. Ou percebemos que a proposta do trabalho começa a balançar
E ao invés de trabalharmos o resgate amoroso, nos confrontamos com o outro ou desistimos. Por nos acharmos tão autossuficientes, de então acharmos que tem que ser do nosso jeito. E muitas vezes perdemos valorosos trabalhadores porque não nos colocamos à posição de ouvintes deles. O mais santo de todos ainda pode errar. No momento em que reconhecemos a nossa falibilidade, a nossa fragilidade moral, nós estaremos dando um passo forte e firme para a pacificação nossa, para o desenvolvimento do amor, para a genuína caridade. Nas palavras de Teresa de Calcutá, em que amar tem que ser até doer, porque quando a gente sente a dor do outro, a gente de fato está amando. Que nós possamos, então, salvar as nossas almas, curar as nossas dores, resolver as nossas depressões, as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos pânicos, olhando para o lado, olhando para o próximo, a partir do nosso coração, e oferecendo um pouco mais de amor, não das redes sociais, que servem ao bem, mas muitos se prestam ao mal e à maledicência, mas no olhar direto, no sorriso, no aconchego, no abraço, no amor que você carrega no seu coração e que você quer receber do outro, dê a ele, que virá. Talvez não dele, mas do outro, porque jamais pereceremos se nos dispusermos a efetivamente amarmos como Jesus nos amou. E Maria Dolores nos traz a reflexão: obreiros de Deus. Escuta, alma querida, se a força que orienta as construções da vida resolveu entregar-te a comunicação do bem e da cultura pelos caminhos da arte, por maior seja a dor que te renove e apura, nunca te desanimes no alto ministério em que te pões. Sê fiel à missão em que te exprimes, criando e recriando gerações. Mesmo de coração amafanhado, perante o mundo desatento, não desistas da luta que te alcança em amassar a trigo de esperança, o pão do pensamento. Entre a imortalidade e as visões da beleza, contempla o mundo à frente, pensa no plano artístico esplendente em que se fundamenta a natureza, onde o verde se alonga, anota nos caminhos aves lembrando intérpretes de sonhos e equipes orquestrais nos troncos e nos ninhos. Quando a tarde aparece sobre os campos e a sombra se desata, fita a erva a surgir sob adornos de prata, feitos na tênue luz dos pirilampos. Vejamos nos jardins, cravos recornam belos arlequins, dançando ao sol e ao vento, enquanto sob o azul do firmamento, quase concretizando músicas divinas, no tecido aromal em que os entretece, os lírios são pierrots, filosofando em prece, e as rosas são alegres colombinas. Quando as nuvens do espaço lançam granizos e clamores em raios e trovões ameaçadores nos golpes da tormenta, de estrondo a estrondo e estilhaço a estilhaço, é uma tragédia que se representa, sem que as distâncias possam escondê-las, quando a treva noturna tudo invade, olha o bailado e as luzes das estrelas, com notícias dos céus
na imensidade. Assim também, alma querida, cumpre a missão que te engrandece a vida. Educa, eleva, ampara, serve e ama. Arte é divina chama, realeza sem plebeus, e artistas que se dão ao trabalho fecundo de aliviar a dor e melhorar o mundo. São obreiros da paz com mensagens de Deus. E lembremos do padre Zezinho, em que ele nos convidou a lembrar: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Que assim seja. Certo dia eu escutei algo mais ou menos assim: um sorriso, um abraço, um aperto de mão tornarão mais feliz nosso irmão. Isolados ao longo da vida, é difícil podermos vencer. O amor é das almas comida que as faz progredir e crescer. Acho que está dentro do... Queremos agradecer ao Marcelo por esses momentos de reflexão necessários para a nossa compreensão da verdadeira saúde da alma, que é do nosso amor por nós mesmos, pelo nosso próximo e a Deus. Muito obrigada, Marcelo. E hoje quem vai fazer a prece final vai ser o Marcelo mesmo. Marcelo, por favor, prece final. Deus Pai de amor e bondade, Jesus, divino e amado Mestre, nós vos agradecemos pela doce oportunidade de estarmos neste momento reunidos em Teu nome, nesta casa de caridade, de amor e elevação. Gratos que somos, Senhor, por toda a assistência espiritual que recebemos nesta tarde, por todos os amigos que nos acompanham, por todos os inimigos que nos cercam, porque nos convidam a amar um pouco melhor, a servir um pouco melhor. E pedimos, Senhor, se conosco em todas as nossas lágrimas, em todos os nossos desafios e embates, para que a nossa palavra de amor e fé seja o nosso norte, para que a Tua imagem bendita seja o nosso guia, para que jamais nos esqueçamos de que nos momentos mais difíceis e dolorosos, Tu nos tens nos braços. Que a espiritualidade abençoe a cada um de nós, a cada um daqueles de quem lembramos, encarnados ou desencarnados, todos nós, enfim, na grande família universal. E pedimos, Senhor, que a Tua paz se estabeleça, nos encoraje no prolongar dos serviços desta tarde de nossas vidas, que assim seja.